Então vamos começar live sobre perguntas e respostas. Vou responder as perguntas da caixinha de segunda-feira. Vou responder uma por uma. Se você fez a pergunta, vê a live inteira. E se você está vendo gravada, vai vendo a live até você encontrar a sua pergunta. Muito bem. Primeira pergunta. Fale sobre cura de doenças através da mudança de pensamento, da Suzana. Vamos lá. Existe uma crença, vamos dizer, que o pensamento cura tudo. Eu já prefiro ser mais holístico, eu já prefiro ser mais aberto. Eu acho que estamos encarnados num corpo físico, esse corpo físico tem várias partes. Eu acho que temos que ter uma atitude física também quanto a esse corpo. A atitude física que eu digo é ir no médico, fazer exames, quando precisa, quando realmente é necessário tomar remédios, etc. Os médicos são aqueles que estudam sobre o corpo físico. Agora, já é comprovado que cura de doenças e até mesmo cura completa de doenças, tendo uma visão mais positiva da vida, tendo um pensamento mais positivo, acelera esse processo. Isso por uma questão até física, por exemplo. As nossas células de defesa do nosso corpo físico são totalmente afetadas pelo nosso pensamento. Pessoas que tendem a pensar negativo, pessoas que tendem a ser mais pessimistas, pessoas que tendem a se expor em conteúdos mais pessimistas, acabam reduzindo seu sistema imunológico. Pessoas que tendem a ser mais otimistas acabam melhorando o seu sistema imunológico. Claro, essa é uma visão materialista. Eu vou entrar agora com a minha visão metafísica. Existe um negócio na metafísica chamado intenção. Isso quem estuda magia, magia profunda, ordens iniciáticas, etc., estuda muito sobre intenção. Não basta apenas eu pensar algo, eu tenho que intencionar algo. E esse intencionar tem que ser 100% verdade para quando eu estiver intencionando. Então, por exemplo, muitas pessoas me falam sobre cocriação. Ai, professor, por que eu não consigo cocriar? Porque você não acredita 100% naquilo que você está tentando cocriar. Dou o exemplo sempre do dinheiro. Se eu falar para vocês, amanhã vai ter 1 milhão na conta de vocês, 99,9% das pessoas não vão acreditar nisso realmente. Elas podem mentalizar isso, mas não vão acreditar nisso realmente. Por quê? O maior campo magnético que nós temos no corpo é o coração. Nós vivemos uma sociedade muito racionalista, onde tudo foi voltado para a mente, para a mente, para a mente, para a mente. Sendo que o maior potencial eletromagnético que nós temos no corpo físico é o coração. Então, se eu não sinto as coisas, eu não materializo as coisas. Se eu não sinto as coisas, eu não cocrio as coisas. Se tratando de doença, se eu não sinto que eu tenho saúde, eu não tenho saúde. Muitas vezes nós vamos se tratando de doença com uma ideia de combater a doença. Quando eu combato algo na minha vida, eu dou força para essa coisa. Por exemplo, em vez de fazer a marcha contra a guerra, deveríamos fazer a marcha a favor da paz. Em vez de eu mentalizar eu não tenho doença, eu deveria mentalizar eu tenho saúde. Em vez de eu mentalizar eu estou curada, eu devia mentalizar eu sou perfeita. Por quê? Se eu mentalizo eu estou curada, eu estou me curando, logo dentro de mim eu estou falando que eu tenho um problema, que eu tenho uma doença. E essa intenção básica que vai pulsar dentro de mim. Que é o mesmo princípio, novamente, da cocriação relacionada a dinheiro. É o mesmo princípio, tudo se aplica a tudo. Por que não devemos pedir coisas para o universo? Porque quando eu entro numa atitude de pedir, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não tenho. Logo, eu preciso pedir para ter. O processo deveria ser ao contrário. Eu tenho. E agir como se eu tenho. E se eu tenho uma doença, eu deveria agir como se eu tivesse saúde. E pensar em saúde. E mentalizar saúde. E falar sobre saúde. Eu já estou entrando numa faixa etária, 50 anos, que é impressionante. Às vezes eu me reúno com meus amigos e já começa um papo de doença. Todo mundo tem algum problema. Minhas costas doem, meu ombro dói, minha não sei o quê. Começa a ficar comum falar sobre doença. Logo, eu cocrio ou eu materializo na minha vida aquilo que eu fico afirmando. Quando o discurso deveria ser eu sou perfeito, eu não tenho nada, eu sou perfeito.
Ah, mas você tem 60 anos? Tá, mas tem muitas pessoas de 60 anos que têm uma saúde ótima. 70, 80. Então não é uma questão de eu ficar com a minha mente tentando curar uma doença. É uma visão holística. Se eu tenho um problema na minha vida, eu tenho uma caixa de ferramentas. O que tem dentro dessa caixa de ferramentas? Tem o médico, tem o psicólogo, tem remédios, tem reiki, tem terapias, tem mentalização, tem uma série de coisas dentro dessa caixa. Eu vou utilizar tudo. Porque se eu tenho uma caixa de ferramentas, com várias ferramentas, por que eu vou usar só martelo? Ou só parafusadeira? Eu vou usar tudo. Então, logo, se tratando da nossa vida e ampliando isso não apenas para a doença, se eu posso usar tudo, por que eu não uso tudo? Então, se eu posso ir no médico, se eu posso me cuidar com exercício físico, se eu posso ter uma boa alimentação, se eu posso ir num psicólogo ou num terapeuta para tratar da minha mente, se eu posso fazer um reiki, se eu posso fazer uma meditação, se eu posso um monte de coisas, é questão de fazer. E a mente é uma parte dela. Claro, uma parte principal, mas é uma parte, apenas uma parte. Que é o mesmo processo do dinheiro. Se eu posso trabalhar, se eu posso estudar sobre marketing, sobre venda, sobre finanças, sobre contabilidade, se eu posso mentalizar também junto com isso, se eu posso me informar com pessoas que já conseguiram isso, se eu posso fazer um curso, se eu posso um monte de coisas, por que eu vou ficar apenas no sofá mentalizando? É a mesma, é você ter uma caixa de ferramentas na mão e querer usar um martelo para tudo. E o martelo não funciona para tudo. Tentem parafusar um parafuso com martelo. Não dá. Então, novamente, é claro, a mente tem um papel fundamental, mas vamos mudar essa palavra mente. Nós vivemos muito no mundo mental, de eu vou visualizar que eu estou curada, eu estou curada. Mas se você visualiza que você está curada, você ao mesmo tempo visualiza que tem uma doença. Você tem que visualizar que você é perfeita, que você é sadia, que seus órgãos são perfeitos. Que tudo é perfeito em você. E, novamente, não é apenas visualizar ou mentalizar isso. Você tem que agir como se você fosse perfeita. Você tem que sentir que é perfeita. Aí sim, a mente começa a atuar como um princípio mágico. Aí já saímos totalmente de materialismo. Aí já entramos num mundo que nós damos o nome de magia, que nós damos o nome de ocultismo, que nós damos o nome de outras coisas. Mas por que eu falo pouco em live de ocultismo e magia? Porque o difícil é sentir. O mentalizar é fácil, você vai no sofá e mentaliza o que você quiser, a mente cria imediatamente. A questão é, você sente isso? Você age como isso? Uma vez eu fiz uma consulta terapêutica, a pessoa tinha problema de dinheiro. E estava lá mentalizando, que eu passei pelo mesmo processo. Estava lá mentalizando 2 anos e nada acontecia. Aí eu falei, mas você tem que agir como se tivesse dinheiro. Não, mas eu não tenho, mas não importa, você tem que agir como se tivesse. Você tem que ter a mente de quem tem dinheiro. Você tem que acordar como se tivesse dinheiro. Ter a frequência vibracional como se tivesse dinheiro. Aí você se coloca numa posição no universo em que você começa a pegar uma faixa de onda de prosperidade. E a mesma coisa de saúde, você tem que agir como se tivesse saúde. Sentir a saúde. Agradecer fundamentalmente, isso é um exercício que eu faço todos os dias. Eu amo correr. E toda vez que eu vou correr, eu pego cada parte do meu corpo e agradeço. Obrigado. Obrigado pelos meus músculos, obrigado pelos meus ossos, obrigado pelo meu rim, obrigado pelo meu pulmão, obrigado pelo meu cérebro. Até, claro, 60%, 70% das vezes que eu faço isso, eu não sinto nada. Mas aquele dia especial, existem dias especiais em que quando eu faço isso eu sinto o amor pelo meu próprio corpo. E isso que cura, esse sentimento, esse amor que vem do chakra cardíaco, que irradia como uma potência eletromagnética em cada célula do corpo. E aí sim, você está fazendo a cura no seu corpo. Mas 60%, 70% das vezes eu não sinto nada, mas eu repito como um mantra. Todas as vezes, enquanto eu estou correndo, eu fico repetindo isso. O tempo todo. Por quê? Para minha mente. Vamos lá. Então, vai ter aquele dia especial, é igualzinho à meditação.
90% das vezes que vocês forem meditar não vai acontecer nada. Vocês vão sentar, vocês vão prestar atenção na respiração, o pensamento vai vir e nada vai acontecer. Por isso que não devemos esperar nada da meditação. Não. Você vai sentar, nada vai acontecer, nada sobrenatural vai acontecer, você vai ter um relaxamento físico e tal, mas nada do que isso. Mas de repente tem um dia especial, que não sabemos quando vai acontecer. Que você está em meditação e de repente vem aquele amor, que você não sabe de onde vem. E esse amor amplia, e de repente você é só amor. E aí você entende que tudo é um, você entende a sua parte do Criador, mas é um dia. Mas se não fizermos todo dia, não vamos chegar nesse dia. E é a mesma coisa a saúde. Se todo dia eu não agradecer o meu corpo, porque veja, nós temos a ideia de que esse corpo é meu, ou que eu sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Eu estou nesse corpo. Esse corpo possui milhões de seres vivos, possui vírus, bactérias que ajudam esse corpo a funcionar. E cada célula do meu corpo é como se fossem microconsciências. Vamos dizer, microconsciências encarnadas. Então, esse meu corpo é a união de milhões de microconsciências. Então, a primeira coisa é me desvincular desse corpo. E segunda coisa é agradecer esse corpo por poder ancorar minha consciência na terceira dimensão. E também cuidar desse corpo. Cuidar desse corpo como você cuida de qualquer coisa. Você não trata as coisas... Você não pega o celular e joga, você não bate porta, você não joga sua louça em cima, é a mesma coisa. Você trata com carinho. Claro, você sabe que uma hora vai deteriorar, vai morrer, faz parte da vida, como as coisas vão quebrar. Mas enquanto for minha responsabilidade dentro do âmbito que eu posso, eu trato desse corpo, respeitando esse corpo como uma consciência que está ancorando a minha consciência. Então, ninguém é doente, todo mundo está passando por processos de doença. O primeiro passo é começar a agradecer esse corpo, independente do que você esteja passando. Obrigado. Obrigado por eu poder ver com esses olhos, obrigado por eu poder escutar, obrigado pelo meu cérebro, obrigado pelo meu ombro, obrigado pela minha mão que eu posso pegar as coisas, obrigado pela minha língua que quando eu ponho uma maçã eu sinto o sabor. E eu amo também medicina, amo o estudo médico, e eu acho que esse corpo é um presente, assim, que as pessoas não têm a profundidade. Mesmo quando olham um inseto ou uma flor, quando a pessoa olha uma flor, a flor se tornou comum. Mas pensa, a natureza cria uma flor, é vermelha, é rosa, é amarela, e tem o caule, e tem um monte de coisa, é uma obra-prima, como esse corpo. É o rim que está filtrando, o pulmão que está respirando, e oxigênio indo pela corrente sanguínea, abastecendo cada célula. E se entrarmos na célula, aí tem mitocôndrias, tem as organelas, e aí tem o DNA, o RNA. É uma obra-prima da natureza. Esse sentimento nós devemos ter por esse corpo, que é uma obra-prima da natureza. Isso é uma obra-prima. Eu estar falando agora, vocês estarem me escutando, esse processo envolve tantas coisas, mas tantas variáveis, que é uma obra-prima. E nós perdemos essa noção de divindade, não a divindade religiosa, do Deus que sabe lá, que está onde, mas a divindade de olhar as coisas como se fossem obras-primas. Uma flor é uma obra-prima, uma maçã. No outro dia eu estava comendo um mamão, e aí me veio um pensamento na cabeça, cara, o mamão tem gosto de mamão, Aí você olha a árvore de mamão e fala, cara, essa árvore está produzindo essa fruta específica, mamão. Aí você olha a outra, está produzindo maçã, com gosto de maçã, característica de maçã. E aí você olha a fitoterapia, a farmácia que existe na natureza. Cara, se não existe uma força inteligente que criou isso tudo, não existe explicação. Se não existe uma força inteligente que criou isso tudo. Se não existe uma inteligência por trás de tudo. E quando eu falo que nós perdemos a divindade das coisas, é nesse sentido de olhar as coisas como milagres. É um milagre nós estarmos aqui. É um milagre esse corpo existir, é um milagre estarmos respirando oxigênio nesse planeta. E aí quando você vive com essa
com esse sentimento de milagre, de que a vida é um milagre, de que tudo é um milagre, aí você se coloca numa frequência de cura para todas as áreas da sua vida. É realmente impressionante a vida, realmente. É realmente impressionante a vida. Não só a vida, a existência. Se partirmos para outras dimensões e como tudo funciona, é realmente impressionante, assim. É impressionante. É algo... Só que vivemos na mente, preocupado com a conta, com não sei o que, e perdemos totalmente esse espanto da vida. Deveríamos viver espantados. Cara, como um passarinho voa? Mas Tibério, que reflexão bem, mas como um passarinho voa? A águia? Como peixes respiram embaixo d'água? Bactérias? Vírus? É impressionante. E quando vivemos com esse espanto, com essa admiração por essa criação, aí realmente estamos agradecendo. Deus não quer que a gente fique louvando ou não sei o quê. A maior forma de agradecer Deus, ou essa força inteligente, o que seja que criou tudo isso, que não podemos definir, é viver com essa sensação de que tudo é um milagre. Aí sim realmente estamos sendo gratos. Aí realmente atingimos a gratidão verdadeira. Muitas vezes eu estou correndo e eu falo, cara, é um milagre isso está acontecendo. É tanta transformação química, elétrica, bio, músculo envolvido, tendão, célula. Aí me vem aquele sentimento de amor. Primeiro vem um sentimento de que, cara, eu sou um grão de areia no meio disso tudo. Imediatamente vem um sentimento de, cara. E aí, como não confiar nessa força inteligente? Como não confiar que o próprio corpo se cura? E a maioria das vezes ele se cura. Como não confiar na vida diante disso tudo? Então isso é um pouco sobre, respondendo a pergunta. Caramba, eu fui longe. Tem uma sobre A, eu vou deixar mais para frente, que essa é polêmica. Pular para a próxima. Professor, estou tentando ser alguém mais espiritual. Como evitar a raiva e não alimentá-la? Da Lua Off. Primeira coisa, você já é espiritual. Não tem que tentar ser espiritual. Essa separação criada de matéria, espírito, isso é iluminismo. Século XVIII, XVII. A vida é uma experiência material e espiritual, não só a vida, a existência, porque o plano material, o plano astral também é material. A quinta dimensão também é material. Agora, que tipo de matéria nós estamos falando? Aí é outra história, mas tudo é material. Tudo é átomo, prótons, elétrons, nêutrons. Tudo é frequência vibracional. Como isso está arranjado, como isso forma moléculas, como isso muda de acordo com dimensões, com realidades, etc. É outra história, mas tudo é material. E não existe essa separação. Então eu vim para o planeta Terra, agora estou vivendo o material. Aí eu volto para o espiritual e vou viver o espiritual. Não, é um contínuo. É tudo contínuo. Se desencarnarmos agora, nós vamos desencarnar com a consciência que nós temos. E continua na outra dimensão. E volta para cá e continua. Claro, aqui tem a questão do ego, dos personagens e tal, que aí muda um pouco o arranjo de tudo. Mas nós somos espirituais. E materiais. Ao mesmo tempo, yin e yang, novamente. Essa tendência do Ocidente, né, nós vamos falar isso em outras perguntas que tem mais para frente, de separar as coisas, ou é A ou é B, ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mal, ou e separa em polos opostos. Não existe a separação, é yin e yang. Tudo é um paradoxo na existência, é um paradoxo. Toda escolha que você for fazer na vida vai te gerar benefícios e vai te gerar problemas. Toda escolha. Toda escolha. Toda escolha vai gerar yin e yang. Não, nunca vai ser uma escolha que vai trazer apenas coisas boas. Vai trazer coisas negativas junto com essa escolha. Porque o yin e yang nunca se dissociam. Então não existe essa separação material e espiritual. Tudo é material e espiritual ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E porque nós temos a ideia do quê? Que o plano astral é o quê? O mundo do Gasparzinho?
Que as que não tocamos nas coisas. Tudo, você toca nas coisas no plano astral exatamente como você toca aqui, exatamente. Só que lá você tem um corpo dimensional adaptado para aquela dimensão onde as frequências vibracionais, os arranjos atômicos estão correspondentes e aí você sente exatamente como você sente aqui. Exatamente. E o que acontece é quando as pessoas desencarnam, muitas delas desencarnam, elas realmente compreendem, vamos dizer, o amor do Criador. Nesse momento. Porque elas percebem que tudo continua. Tudo continua. E aí quando os budistas falam que não existe doença, não existe sofrimento, não existe isso, não existe aquilo, existe dentro de uma esfera, dentro de uma dimensão, dentro de um teatro chamado planeta Terra, dentro de um conjunto de frequências vibracionais. Mas se expandirmos tudo isso para o infinito, chega um momento que tudo isso se dissolve. Esses sentimentos humanos, essas coisas humanas. Aí, continuando a pergunta, como evitar a raiva? Não se evita a raiva. Não se evita. Novamente, tudo que você combate, você dá força. Você tem que compreender a raiva e fazer amizade com a raiva. O que eu quero dizer com isso? Atenção plena. Por que eu falo de atenção plena? Porque atenção plena é meu primeiro curso lá, que eu coloquei em primeiro lugar. Porque é tudo. Estou lá dirigindo, vem a raiva. Se eu estou num processo de inconsciência, e a palavra é consciência, se eu estou num processo de inconsciência, a raiva vai me gerar substâncias químicas no meu corpo, adrenalina, cortisol, que vai me hiperestimular, que vai fazer a minha mente, meu córtex pré-frontal desligar e eu vou agir por impulso. Posso matar alguém, posso gritar com alguém, posso perder a cabeça. Ok, isso acontece com todos os seres humanos. Aonde entra a atenção plena? Isso acontece uma vez. Você só presta atenção na raiva. Você não tenta impedir a raiva de vir. Você presta atenção, olha, eu fiquei com raiva, mudou meu corpo, de repente eu desliguei, aí eu falei bobagem para aquela pessoa. Tá, isso vai se repetir mais 1000 vezes na vida. Aí uma hora você vai compreender o processo da raiva, como ela acontece. Isso que eu falo de fazer amizade com a raiva. Você vai entender exatamente como ela começa, como ela se desenvolve, como ela cresce até o momento que ela explode, até o momento que você faz besteira. De tanto observar. Por isso que a palavra é observar e tomar consciência da raiva. Depois de observar 1000 vezes a sua raiva, você vai ter consciência vai vir aquele começo de raiva. Peraí, já 1000 vezes aconteceu isso comigo, eu sei qual que vai, o próximo passo, aonde vai me levar essa raiva. Aí você interrompe o ciclo. Você não lutou contra a raiva. Você entendeu a raiva. O problema é que vivemos na inconsciência e queremos negar. E isso vale para todas as sombras. Os ciúmes, vale para tudo. Para o egocentrismo, para a tristeza, para tudo. Estou triste, então eu observo a minha tristeza. Eu não tento impedir de ficar triste. Eu não tento fingir que eu não estou triste. Eu vou observar minha tristeza. O que ela faz com o meu corpo, o que ela faz comigo, que tipo de pensamento eu tenho quando eu estou triste, como é meu tom de voz quando eu estou triste, como é minha visão de mundo quando eu estou triste, como eu vejo as coisas quando eu estou triste. E aí você começa a estudar a tristeza, aí você começa a estudar a raiva, e aí você começa a estudar as emoções humanas, e aí você começa a ficar especialista nas emoções humanas. E esse processo tem que ser feito sem culpa. A raiva vem, você explodiu, perdeu a cabeça, fez besteira, ok, já foi feito, acabou, já foi feito. Mas porque eu estou treinando, tudo bem, não se preocupa, a vida vai mandar mais 1000 situações dessa. O que a vida não vai impedir é de mandar situações dessa. Na próxima, você presta atenção de novo, na próxima, de novo. Em algum momento você vai compreender o processo, por você. E aí você vai conseguir interromper o ciclo. Então é parar de lutar, essa luta interna que a gente cria na vida, essa luta. Isso vem da infância, não devemos ter raiva, não devemos ter inveja, nós somos humanos, nós temos, ponto. São sentimentos humanos. Ponto.
É você querer pegar todo um conjunto de programação de ego, célula, química do corpo e ir contra isso. Nós temos a raiva, muitos desses sentimentos nos ajudou como espécie a sair da pré-história. Então isso faz parte da nossa programação celular. A questão é consciência e inconsciência. É só essa a questão. É a raiva inconsciente e a raiva consciente. Com consciência, você consegue ter algum controle sobre a coisa. Sem consciência, você fica apenas girando nos instintos primitivos. Entramos no hermetismo, na alquimia. O que diz a alquimia? Transformar chumbo em ouro. O que é transformar chumbo em ouro? Nós temos um pacote de sentimentos, de instintos, de programações que pertence a todos os seres humanos. Todos os seres humanos sentem raiva. Todos os seres humanos sentem inveja. Todos os seres humanos sentem que todos os seres humanos sentem. Isso é o chumbo. Podemos ficar a vida inteira apenas reagindo a esses instintos, como animais. Mas podemos transformar o chumbo em ouro. O que é transformar o chumbo em ouro? Eu não vou deixar o instinto subjugar o meu controle mental. E como eu consigo isso? Aprendendo sobre, estudando sobre. Então, se torne uma estudiosa da sua raiva. Comece a observar a sua raiva. Comece a fazer amizade com a sua raiva. E quando ela vier, não brigue com ela. Aconteceu. Faz parte, somos humanos. Tira a culpa, tira o peso. Você é uma estudiosa de você mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Você tem que ser seu objeto de estudo. Sem peso. Ok, explodir, beleza. Próxima vez, vamos ver o que vai dar. A vida manda outra situação. Tá. Fui um pouquinho melhor, fui 0,1% melhor. Beleza, próxima vez. Uma hora as fichas caem. Uma hora a raiva vem, você fala, ih, você de novo, já te conheço. Eu vou ficar nervosa, minha adrenalina vai para a corrente sanguínea, o cortisol vai aumentar, vai desligar meu córtex pré-frontal, minha amígdala cerebral vai ficar hiperestimulada, eu vou gritar, eu vou falar besteira, eu vou magoar, eu vou correr o risco até de morrer, porque eu vou querer bater, eu vou querer matar. Fica aqui, raiva, ok, mas eu não vou agir por você. Mas se você quer continuar aqui, continua. Não tem problema. Então, não combata as coisas, estude as coisas. O pessoal fala de livros, bibliotecas, autores de filosofia. Nós somos a maior fonte de estudos. Para nós, somos nós. Não existe fonte de estudo maior do que nós mesmos. Nós somos o melhor objeto de estudo, porque é através de nós que nós vamos aprender como ser nós, um nós melhor, mas não melhor no sentido de superior aos outros. Viver com mais paz, mais equilíbrio, mais tranquilidade. Vamos lá, próxima. É da Lua ainda, hein? A Lua é ativa. Tem um sentimento de apego muito presente. Como mudar isso? Cai no que eu acabei de falar. É humano ter apego. É humano ter apego. É humano, por exemplo, você querer que quem você ama o bem dessa pessoa. É humano você, depois de tanto esforço para comprar alguma coisa, um celular, uma TV, alguma coisa, querer conservar isso. O ponto é, até onde isso começa a te fazer sofrer, até onde isso começa a te causar dor. Esse é o problema. Novamente, sentir o que seres humanos sentem não há problema nenhum. A questão é até onde isso começa a atrapalhar a nossa vida. Entendeu? É claro que se meu celular cair no chão e quebrar, eu vou ficar triste. Vou ficar. Se eu perder alguém que eu amo, se alguém que eu amo for embora, ou qualquer coisa, é claro que eu vou ficar triste. Isso não é apego, isso é ser humano. Mas eu também tenho que ter uma compreensão paralela a tudo isso, um estudo paralelo, uma reflexão de vida, que nada é meu. Que quando eu for embora daqui, tudo vai ficar aqui. Relações, títulos, coisas. Para quando vier esse momento de tristeza, eu ter algo para me confortar. Entendeu?
Nós temos que criar dispositivos na nossa mente para o nosso autoconforto. Porque, veja, no fim tudo isso é uma ilusão. Tudo isso é um teatro. É uma ilusão. A questão é você ter ferramentas dentro de você para conseguir equilíbrios na vida, para conseguir sair de situações de tristeza, para conseguir sair de situações onde a vida se mostra mais terrível. E uma delas é o taoísmo, é o estudo, é reflexões, é a filosofia, tudo aquilo que não é ensinado para ninguém. Então meu celular caiu no chão. Pô, claro que eu vou ficar triste. É claro. Minha cachorrinha morre. É claro que eu vou ficar triste. Vou continuar triste? No caso da cachorrinha, muito mais que o celular por um bom período de tempo, mas nesse momento eu tenho que ter algo, uma voz na minha mente, um estudo, algo que me diz, uma hora ela ia ir. Cachorros vivem 15 anos. E se não fosse ela antes, você iria antes. E que cai numa reflexão mais profunda se nós começamos a refletir sobre essas coisas na vida. Ela vai embora a qualquer momento. Então os momentos que eu tenho com ela tem que ser momentos legais pra caramba, pra valer a pena. As pessoas vão embora da minha vida. Nós vamos ficando mais velhos e nós vamos vendo as pessoas partindo. Pai, mãe, familiares, amigos vão indo embora. Então você começa a ter uma profundidade da vida que é: eles vão a qualquer momento, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou sentir saudades, mas enquanto eu estiver com essa pessoa, eu não estou no celular e a pessoa aqui ou aqui. Ou, não, eu não vou nessa reunião de família porque, puta, que saco. Até o momento que as pessoas vão embora e aí você se arrepende de não ter ido. A finitude das coisas, a ideia de que nós não temos nada, dá muito mais profundidade à vida. Muito mais profundidade à vida. Por quê? Eu não tenho nada, nada é meu realmente. A vida está me emprestando coisas, momentos, a vida está me emprestando relações, a vida está me emprestando objetos. Então, quando eu tenho esses objetos, eu tenho que viver o mais intenso possível com eles. Por exemplo, o carro. Eu tenho um carro, então esse carro tem que me levar para passear, me levar para viajar, me trazer comodidade, conforto, enquanto esse carro existir. Aí eu perdi o carro, ou por algum motivo o carro desapareceu da minha vida, eu vou ficar chateado algum tempo, mas dentro de mim eu tenho que ter essa noção. Nada é meu. Ok, segue. Mas essa ideia do apego, é muito difícil o jovem não ser apegado, porque ele ainda não perdeu coisas o suficiente na vida para entender que nada é dele. Conforme nós vamos vivendo a vida e nós vamos perdendo, isso vai ficando mais profundo na gente. A não ser quem é jovem já perdeu muita coisa. Também não vamos generalizar. Mas nós vamos vivendo e vamos perdendo coisas, vamos perdendo empregos, amigos, vamos perdendo pessoas que a gente ama, vamos perdendo, até o momento que ou a gente se revolta e fica triste até morrer e fica xingando Deus e essa atitude que não leva a nada, ou a gente entende que eu tenho que aproveitar com intensidade maior a vida. Se eu estou com as pessoas, eu estou com as pessoas. Se eu tenho a chance de ver minha mãe, abraçar minha mãe, eu vou abraçar minha mãe. Isso não quer dizer dependência emocional ou... Não. É aproveitar com mais profundidade as coisas enquanto elas existem. Inclusive nosso corpo, inclusive nossa vida. Se eu falasse amanhã para vocês, olha, vocês têm 24 horas é muito pouco tempo, vocês têm uma semana de vida, o que vocês fariam? Eu garanto que a resposta seria totalmente diferente do que nós fazemos no dia a dia. Totalmente diferente. Mas nós não sabemos se temos uma semana. Nós não sabemos nem se temos um minuto. Então, justamente a ideia de que nada é nosso nos dá uma ideia de que também tem que ser profundo e intenso. Profundo e intenso. Isso também é um exercício de atenção plena, a meditação do chocolate. Pratiquem isso.
Geralmente pegamos um chocolate, alguma coisa e enfiamos na boca. Por exemplo, se tem uma caixa cheia de bombom ou aquelas bolinhas de chocolate, enfiamos 3, 4 na boca, comemos, nem sentimos o gosto do chocolate, o sabor do chocolate. O objetivo é acabar com a caixa, detonar a caixa. Aí experimenta pegar só um pedacinho do chocolate pequeno e pôr na língua e fechar os olhos. Então essa é a diferença de aproveitar com intensidade e não a vida. Quando você fecha os olhos, você sente. Você sente o sabor irradiando pela língua, indo até o cérebro disparando aquela sensação de prazer no corpo, para quem gosta de chocolate. É bem diferente do que você sair comendo, simplesmente por comer. É a mesma coisa do que você viver por viver e viver com intensidade. Mas quanto ao apego, a ideia do apego, ela vai vir, quanto mais você perder, mais a vida vai te obrigar a desapegar. Por isso que eu volto, ao que eu sempre falo nas lives anteriores, o universo vence a gente por cansaço. Não se preocupem, o universo vai vencer a gente por cansaço. Nós vamos perder tanta coisa na nossa existência que uma hora nós vamos chegar à conclusão que nada é nosso. Pode ser nessa vida, na outra vida, em 10 vidas, não importa. O tempo. O universo é infinito, então o tempo... Mas é por cansaço. Porque toda a vida nós nascemos, perdemos, aí vamos para o astral, aí reencarnamos, perdemos também, aí vivemos, perdemos, e perdemos, e perdemos, e perdemos. Aí uma hora... Ou você continua sofrendo, ou você chega à conclusão, bom, nada é meu mesmo. Porque 20 vidas que eu fui, 20 personagens diferentes, 20 situações diferentes, a maior parte das vezes eu só perdi, então eu vou aproveitar, em vez de tentar falar o que é meu, o que não é. Então é pelo cansaço que o universo vence. Nós não precisamos nem fazer nenhum esforço quanto a isso, porque nós vamos perdendo e vamos aprendendo. Olha lá, professor, sentimentos de injustiça, vingança, dar a volta por cima, vem do ego. Então, nós temos uma ideia, quem estuda espiritualidade, que o ego é o vilão, é maligno, temos que acabar com o ego. O ego é uma ferramenta, o ego é um programa virtual, não existe o ego. Me dá o endereço do ego que eu vou conversar com ele. Onde está esse ego? Onde? Não existe, ele é um personagem virtual, é um programa que está rodando na dimensão mental inferior, apenas criando esse personagem Tibério. Aí quando ele encarna, ele recebe programações familiares, programações sociais, medos, traumas, e isso tudo vai construindo o ego, imagens do passado, futuro, e vai construindo esse personagem, ego. Que depois que desencarna, ele continua existindo um tempo no plano astral. Se você tem um pouco mais de consciência, você consegue dissolver esse ego rápido, senão você fica ainda girando lá na programação do ego no astral, reencarna, aquele ego vai para o arquivo mental superior, acabou. Se não, se fôssemos para o plano astral, iria ter só primatas. Porque se o ego fosse fixo, só teriam primatas no plano astral. Primitivos. Seres humanos primitivos. Porque desde que começou, pelo menos nessa nova era de civilização que nós chamamos Homo sapiens, que tiveram civilizações antes, mas nessa era éramos primitivos. Então, se o ego fosse algo fixo, se ele realmente existisse, se fôssemos para o plano astral, estaríamos lá batendo pedra no plano astral. Não, a pessoa vem numa vida... Constrói um ego virtual, um programa virtual, o ego fica girando por um tempo, desencarna, dependendo da consciência dela ou não, ela ainda fica girando com o ego no plano astral. A partir do momento que ela reencarna, esse ego que foi criado vai para uma pasta mental superior e um novo ego é criado. A questão é, o ego, como tudo na vida, o ego pode ser um amigo ou pode ser... Não digo amigo, o ego pode ser uma boa ferramenta ou uma má ferramenta. Dependendo da forma em que você entende o ego e que você educa o ego. Como o ego das pessoas, de maioria dos seres humanos, são egos infantis, e por que eu digo infantil? Porque nós crescemos até uma idade, até 12 anos de idade, o processo do ego, e depois só o corpo continua.
Porque a atitude é a mesma de uma criança. É a mesma atitude de uma criança. É uma atitude que quer as coisas porque quer, que faz birra, que xinga a Deus, que tem ciúmes, que tem inveja, mas no sentido infantil, estou falando. É só vocês perceberem a sociedade, como as pessoas agem. São crianças em corpos de adulto. Aí o ego se torna uma má ferramenta. Agora, vou educar meu ego. O que é educar meu ego? É tornar um ego adulto, um ego responsável. Como eu começo educando o meu ego? Primeiro passo. A responsabilidade de tudo que acontece na minha vida é minha e de mais ninguém. Ah, professor, mas tem coisas inevitáveis que acontecem na vida. Nós não temos controle. Nós não temos controle 90% das vezes. Não temos controle. Mas eu sou responsável por como eu reajo a essas coisas. Eu sou responsável porque eu coloco para dentro de mim. Eu sou responsável por cada ação que eu faço na minha vida. Eu sou responsável, ponto. Se eu não tenho aquilo que eu quero, a responsabilidade é minha. De mais ninguém. Ah, mas eu sofri muito na vida e não sei o quê. Ok, todo mundo sofreu, em menor ou maior grau. Essa ideia também de comparar sofrimento, sabe, é uma coisa... O sofrimento é sofrimento. Todos nós sofremos. Uns tiveram, vamos dizer, uma vida mais difícil, outros mais fáceis. Mas ninguém deixou de sofrer. E muitas vezes nós falamos de um sofrimento social, apenas de dinheiro e situação financeira, mas existem várias pessoas com muito dinheiro que sofrem muito. Ah, mas como a pessoa pode sofrer se tem dinheiro? É ser humano. Alegria e tristeza faz parte da vida, independente da sua situação financeira social. Isso não importa para a natureza. Todas essas regras sociais é uma regra criada pelo ser humano. Isso foi criado, isso é artificial. A sociedade está estruturada nisso. No fundo, todo mundo sofre. E todo mundo ri, e todo mundo chora. E todo mundo é todo mundo. Comparar sofrimentos... A questão é, diante de tudo que a vida me oferece, eu continuo sendo responsável. A maior parte das vezes, não pelo que a vida me manda, mas como eu vou reagir a isso. Isso eu sou responsável. E como isso vai afetar o meu equilíbrio físico, mental, espiritual, em todas as minhas partes. Enquanto você culpa o mundo, enquanto a culpa é de fora, enquanto a culpa é da família, do governo, de José, do Pedro, acabou seu poder, acabou seu poder. Porque se eu dependo de algo externo para eu ser feliz, acabou meu poder. Agora, se independente de governo, de João, de José, de Maria, eu tomar a decisão de eu vou ter controle sobre a minha vida dentro do que eu posso, aí o poder é meu. As escolhas são minhas. Então isso é tornar um ego adulto. O ego infantil, basicamente, é aquele que culpa tudo pela infelicidade dele. O ego adulto é aquele que, apesar da infelicidade, ainda continua tomando decisões conscientes para tentar ter um pouco mais de paz, mais equilíbrio, mais sanidade mental. Isso são escolhas, micro-escolhas diárias. São micro-escolhas diárias. Não é um pacote, não. É cada escolhazinha que a gente faz na vida vai pender para um lado ou para o outro, vai pender para um lado ou para o outro. Nós estamos o tempo todo escolhendo. A felicidade não é um ponto em que nós atingimos. Pronto, agora eu sou feliz, vou ser feliz até o fim da minha vida. Não. A felicidade, antes de tudo, é uma decisão interna. Eu, apesar do que aconteça na minha vida, eu vou ser feliz. Apesar do que aconteça. E aí eu vou tomar decisões que vão me fazer ter mais sanidade, mais paz, mais equilíbrio, mais tudo. Aí as decisões são minhas.
Vamos lá. Que horas são? Tibério, como você explica as religiões afro dentro da metafísica? Nada, são grupos, veja. Existe a Aruanda, que o pessoal fala, que é a Aruanda. São consciências desencarnadas, muitas vezes que não reencarnaram, mas que praticam um certo tipo de cultura, praticam um certo tipo de linha metafísica, ou linha espiritual, ou tem um conjunto de culturas, tem uma linguagem própria. Se tratando de Aruanda, das religiões afro, vamos dizer, são uma guilda, uma irmandade que praticam juntos certas coisas. Veja, novamente, não é porque desencarnaram que deixaram de existir, não é porque desencarnaram que isso tudo se dissolve. Lembra? Muita parte do ego continua existindo no plano astral. Então, muitas vezes a pessoa era da África e tinha lá seu culto, tinha lá suas religiões, tinha lá seu modo de ver a vida. E quando ela desencarna, ela se agrupa com pessoas que pensam da mesma forma que ela. E quando isso vai se misturando, por exemplo, misturou as religiões africanas com os índios do Brasil, e com o caboclo, e foi misturando. E essas pessoas desencarnadas vivem juntas. Como? Existem comunidades evangélicas no plano astral. Aí vocês vão me falar, mas que louco, existe? Existe comunidade, cidades inteiras no plano astral só de evangélicos. Porque, novamente, nós vamos para onde a nossa frequência vibracional está no plano astral. E quanto a religiões, eu nem acredito que elas eram religiões. A Umbanda, eu não acredito que seja uma religião, o Candomblé não é uma religião. Religião está muito mais voltado para o catolicismo, protestantismo. Nem o budismo eu acredito que seja uma religião. Religião é muito ocidental essa palavra. Porque na África existiam milhares de tribos e lá cada tribo praticava o seu ritual, o seu culto, o seu modo de ver a vida, a sua cultura. Que isso foi homogeneizado, colocado tudo dentro de um pacote chamado de religião, mas é muito superficial falar sobre isso. Como tribos indígenas, cada uma tem o seu ritual, a sua magia, seu modo de cura, seu modo de ver a vida. Colocar isso dentro de um pacote e chamar de religião é muito superficial. Mas, como as coisas são configuradas, aonde você desencarna, você vai para onde a sua frequência vibracional é. Por isso que eu falo que a grande preocupação é desencarnarmos uma frequência boa, porque se você estiver numa frequência raiva, ódio, você vai para grupos de pessoas que estão com raiva e com ódio, né? Não um pouco nem agradável viver com esse grupo de pessoas. E não é porque Deus está punindo, é porque ressonância frequencial. Então as pessoas tinham um certo culto, uma certa moda de ver a vida. Existe, por exemplo, um dos lugares lá que é a Aruanda. E as pessoas que têm essa mesma visão, essa mesma cultura, essa mesma frequência vibracional, trabalham juntas, trabalham para a luz. Como também existem regiões do astral mais denso, em que essas mesmas pessoas que têm esses cultos e etc., já trabalham para sombras, ou para o lado mais negativo. Porque, novamente, tudo é em Yang. A mesma magia que cura é a mesma magia que mata. E por isso que eu nunca vou ensinar magia. E por isso que quem ensina magia e quem sabe magia não vai ensinar magia para todo mundo, porque a mesma magia que cura é a mesma magia que mata. Logo, a pessoa desencarna e praticava uma magia que cura, ela vai se juntar com outras magias que curam, dentro de uma linha cultural. Outras pessoas que praticavam magia negativa se juntam com pessoas que praticam magia negativa e o trabalho continua. Problema nenhum. Não tem juízo de valor no universo. A questão apenas é onde a pessoa vai atuar. Mas isso é um pouco do que eu acho. Eu sei porque eu nasci meu pai e minha mãe eram bandistas. Quando eu nasci, fui batizado na Umbanda, frequentei muito tempo, incorporava, fazia tudo aquilo. Fui com o tempo me desvencilhando disso tudo. Por uma opção minha. Não estou falando que é negativo.
Eu fui chegando em pontos na vida que eu estava mais preocupado em tirar as coisas de mim do que colocar. Então eu estava tirando tudo. O que me fez muito bem, mas é uma visão minha. Não estou falando que nada é negativo e cada um tem seu caminho na vida. Tudo o que acontece é como deveria ser ou interferimos com o livre-arbítrio? Veja, várias vezes vocês já me escutaram falar que nada existe, que tudo isso é uma realidade virtual, etc. Eu sei que é difícil compreender isso. E nem estou pedindo para vocês compreenderem isso. Tudo existe, existiu e existirá ao mesmo tempo. Não existe passado, presente e futuro. Eu não estou falando do planeta Terra, da terceira dimensão. Estou falando em ampliando as dimensões. Se Deus é a única coisa que existe, se todos os conjuntos de frequências vibracionais agrupadas é o que nós chamamos de Deus, e se todos esses conjuntos é a única coisa que existe, todas as nossas vidas, veja, o que eu vou falar é delicado. No curso de terapia quântica eu aprofundo muito nisso, não dá para eu explicar aqui em 10 minutos. Não dá. Tudo que existe, existiu e existirá, continua existindo ao mesmo tempo. Todas as nossas vidas, passadas e futuras, estão acontecendo agora, nesse exato momento. Indo além, cada segundo da nossa vida, cada milésimo de segundo da nossa vida, nessa vida, encarnado no planeta Terra, continua existindo para sempre. Nós estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo, porque as frequências... nós estamos vivendo como se fosse um eco do tempo. Nós estamos num eco do tempo. O nosso ego, e novamente, porque o ego não é o inimigo, ele que organiza tudo isso, ele que dá a ideia de dimensionalidade, ele que dá a ideia de tempo, ele que dá a ideia de começo, meio e fim, ele que pega e cria essa coisa racional e começa a organizar essas frequências vibracionais. Por isso que o ego é uma grande ferramenta. Mas tirando o ego, tirando todos os conceitos humanos, chegando na essência de tudo, tudo existe, existiu e existirá ao mesmo tempo. Todas as vidas. Cada milésimo de segundo de todas as vidas que nós tivemos, temos e teremos estão acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento. Se repetindo, 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 repetindo pela eternidade. Uma vez uma amiga minha que é espiritual também, estuda metafísica, a Carla Giacomelli, aliás é uma grande professora de yoga. A gente estava conversando e tal, e fazia tempo que a gente não se via. Ela falou, pô, eu tô com saudades, mais de 10 anos que a gente não se vê. Eu falei, não se preocupa, a gente continua se vendo. Como assim? Eu falei, tudo está acontecendo para sempre, para sempre. Mas tudo bem, isso são coisas muito metafísicas, eu nem quero entrar nisso aqui porque precisaria... Novamente, tem lá o... Não é porque é o curso. Lá eu explico 1 hora, 2 horas sobre isso. Não dá para eu explicar aqui. E é muito abstrato, é muito uma metafísica muito profunda querer explicar isso. Mas tudo é para sempre. Tudo é para sempre. Só existe o Criador. Nós somos eco do tempo, eco. Frequências vibracionais, pela eternidade, e o ego organizando tudo isso. É o que Carlos Castaneda chamava de tonal em Nagual. Nagual é o abstrato, é aquilo que não tem nome, que nem podemos... É o tonal que organiza as coisas. É o tonal que pega as frequências vibracionais, que cria a ideia de Tibério, cria a ideia de mesa, de cadeira, de tudo, e dá forma às coisas. E é o tonal que está fazendo isso. Mas só existe um mar de frequências vibracionais que vibram pela eternidade. É muito legal pensar nisso. A próxima pergunta responde à anterior também. O tempo é uma realidade objetiva ou uma construção da mente? É isso. Tempo existe na terceira dimensão, nessa entidade ego. O tempo eu vou dizer que não existe muito, no sentido
passado, presente e futuro, mas se podemos dizer que existe tempo na natureza, é o ritmo. E não é nem ritmo dia, noite, sol e lua, é pela própria característica da frequência vibracional. A frequência vibracional faz isso. Então esse seria o tempo. Como o nosso coração, você olha na máquina, lá no eletrocardiograma, tá tum, tum. Toda a natureza tá tum, tum, tum. Porque é a frequência vibracional. Yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin. Tudo tá. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Então, tudo obedece esse ritmo porque é a frequência vibracional, porque o universo é frequência vibracional. Então, o tempo em si, como nós humanos vemos, existe para nós humanos. Isso existe. Existe. Claro que existe. Não vou poder falar que o passado não existe, o futuro não existe, nesse ego, nesse corpo, nessa dimensão terceira. Então, nessa terceira dimensão, nesse ego, nesse corpo, claro que existe, mas desmantela tudo, acabou. Pum, não tem ego, não tem terceira dimensão, não tem nada. Existe apenas frequência vibracional pura. O tempo deixa de existir, aí passa a existir o ritmo, que é uma lei hermética. Tudo é ritmo. O hermetismo já falava sobre isso. Tudo é ritmo. Tudo na natureza obedece um ritmo. Tudo. Tum, 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 tum. Tudo é ritmo. Aonde entra a sabedoria do ritmo? Eu sei que na minha vida eu vou ter momentos de prosperidade e não prosperidade. Prosperidade, não prosperidade. Prosperidade, não prosperidade. Prosperidade, não prosperidade. A minha sabedoria onde é? Eu sei que a não prosperidade vai vir, porque faz parte do ritmo. Então, quando eu tiver prosperidade, igual os esquilos fazem, igual as formigas fazem, e você vê como elas são mais inteligentes do que nós, seres humanos, eu vou armazenar para quando vier a não prosperidade, para quando o inverno vier, eu vou ter minhas nozes, eu vou ter minha comida para passar o inverno, porque imediatamente a não prosperidade vai vir a prosperidade. E depois a não prosperidade. E a prosperidade. Não prosperidade. Por isso que o estudo metafísico é tão maravilhoso. Estudar metafísica, estudar taoísmo, estudar a natureza. Nós conseguimos resolver só por esse estudo muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida. Só estudando a própria natureza. Não precisa nem abrir um livro. Só prestar atenção na natureza. Todos os animais estocam comida para o inverno. O ser humano acha que a prosperidade é para sempre. Que não vai vir o inverno. Ah, mas que modo pessimista? Não é questão de pessimismo ou ser positivo ou pessimista. A questão é que é como é, a natureza se impõe ao que nós achamos. É. Novamente, lá vai o Tibério falar de coisas terríveis. Ah, se eu não morrer de acidente ou alguma morte fulminante, eu vou ficar doente. Faz parte. Saúde, doença, saúde, doença, saúde, doença. O que eu tenho que fazer? Preparar o meu corpo da melhor forma possível para quando vier o momento da doença, ele ser forte o suficiente para passar por essa fase. É simples. Então, o tempo não existe. Existe, terceira dimensão, mas fundamentalmente o que existe é ritmo. Tum, 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 tum. Tudo é ritmo. Yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang. E é isso pela eternidade. É só pergunta profunda, eu tô falando, não dava para responder na terça-feira. Quando eu li, eu falei, meu, não dá. O nada realmente existe? Existe o tudo, existe o nada, existe os dois juntos. Veja, é mais fácil compreender para não cair numa abstração maluca, como se fosse aquelas bonequinhas russas, que é uma bonequinha dentro da outra. Enquanto estamos no planeta Terra, encarnados nesse ego, vivendo essa vida, tudo existe? Tudo existe, claro que existe. Na quarta dimensão, na projeção, na dimensão astral, tudo existe? Existe. Na dimensão mental inferior existe, tudo continua existindo. Mas se formos até o fim de tudo, tudo vai se diluindo. Tudo vai se diluindo, 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 diluindo. E cai no próprio Criador. Até os nossos átomos, vejam, olha como é absurdo isso.
E o que eu vou falar é essas pesquisas em ciência. Eu não gosto de entrar muito em ciência, na área dos cientistas, porque eles têm as áreas deles e tal. Só vou dar esse exemplo para explicar. Nós estamos vendo uma mão aqui, a mão. Aí, se você aprofundar no nível atômico, existe mais espaço vazio do que matéria. Isso é científico, não tô falando de metafísica. Existe mais espaço vazio do que matéria. Como tem do mesmo espaço vazio tão grande, veja, é muito espaço vazio. Eu não sei o número certo, a proporção exata, mas é muito espaço vazio pela quantidade de átomos. E mesmo assim essa mão é criada da ideia de matéria. Os atomistas, vejam, que a física quântica estuda hoje, e tal, Demócrito, o pai da democracia, que todo mundo fala, ele era um atomista, que também veio lá dos indianos. Essa história de mecânica quântica vem lá dos indianos, 9.000 anos antes de Cristo. Eles já falavam de átomo. Por que eles aprenderam isso é outra história, e posso falar num grupo fechado, porque eu não gosto de falar essas coisas aberto. Mas essa ideia vem lá dos indianos de átomo, depois foi para a Grécia dos atomistas. Um dos preceitos dos atomistas é só existe átomo e o nada. Mas perseguiram tanto os atomistas, perseguiram tanto, destruíram os livros dos atomistas, destruíram a corrente filosófica dos atomistas. Como perseguem até hoje quem fala de átomo, quem fala dessas coisas. Porque a mente humana não compreende. Eu não estou falando que pode ter uma intenção por trás de perseguir, algumas pessoas sim, mas a maioria porque não compreende que só existe átomo e vazio, e mais nada. E que esse conjunto de átomos e vazio, e aí aprofundando agora um pouco mais no estudo, frequência vibracional é tudo que existe, e mais nada. Então, o nada existe, e num nível profundo, metafísico, tudo é nada. Mas ao mesmo tempo tudo é tudo. Percebe? Não dá para explicar é nada ou tudo. Tudo é nada e tudo é tudo. Depende da bonequinha russa que você está olhando. Depende de onde você coloca o seu foco. Vou colocar o foco na terceira dimensão, corpo físico, ego, etc. Tá, eu vejo coisas. Esse corpo físico me propicia ver coisas. Meu ego está organizando as coisas. Meu mental inferior, mental superior, me faz acreditar que isso tudo existe. Saindo desse teatro, dessa maia, dessa ilusão, dessa matrix, saindo de tudo isso, tudo se dissolve. Faz... E aí só tem frequência vibracional e mais nada. E aí você percebe que entre as frequências vibracionais existe o vazio, vazio, vazio. O universo é vazio. Se você pegar o tamanho do universo, que é infinito, pela quantidade de estrelas e planetas, é mais vazio do que matéria. É mais nada do que matéria. Não, hoje está bem, hoje está profundo, hein? Eu acho que metade não vai desistir de ver essa live, metade já foi embora. Não tem como eu responder de um modo mais simplório tudo isso. E olha que eu estou tentando ser didático, eu juro para vocês. Vamos lá. Que horas são? Tá. Não consigo mais fingir que está tudo bem nas reuniões de família. Me faz mal. Dói. Gi de Castilho. Veja, Gi. Eu estou no mesmo desafio que você. Juro. Eu acho que a grande proposta que eu coloquei para minha própria vida é não me importar com as coisas. Quando eu sei que eu estou dando passos de ter mais paz e mais clareza. Quando eu não me importo mais com as coisas. Essa é a minha métrica. A partir disso, depois de uma certa idade na minha vida, não estou falando que isso é um pensamento que eu tive a vida inteira, eu comecei a ver essas oportunidades como oportunidade de eu treinar. É um treinamento que eu faço comigo mesmo. Porque eu sei que quando muitas coisas que eu me importava na minha vida, muitas coisas que eu me importava na minha vida, hoje eu não me importo. E muitas coisas eu ainda continuo me importando. Eu sei dentro de mim, e é um sentimento meu, que eu só vou ter a paz que eu busco, a paz interior que eu busco, quando eu não me importar com mais nada.
novamente, a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida é minha. A pessoa pode vir, me xingar e me cuspir. Se eu deixo isso entrar em mim, é responsabilidade minha. Se isso não me importa, é responsabilidade minha. Um dia Buda estava sentado embaixo da árvore, e aí chegou um cara, começou a xingar Buda, xingou, cuspiu na cara dele, falou barbaridades para Buda. E Buda só limpando o cuspe, sorrindo. Estou falando, eu não cheguei nesse nível. Sorrindo, limpou o cuspe, olhou para a pessoa e falou, poxa, muito obrigado. A pessoa, obrigado por quê? Acabei de te cuspir. Você viu que a raiva já não importa. Você me mostrou que a minha raiva já não me importa mais. Não faz mais parte de mim. Eu estou falando que o nível que esse cara chegou é hard. É nível. Vamos dizer, esse zerou o game. Mas eu tento fazer esse treinamento na minha vida. Então eu não tento fugir mais dessas situações. Eu não tento mais. Eu tento usar essas situações para ver o quanto eu ainda estou me importando com as coisas. Porque o dia que eu deixar de me importar é porque eu equilibrei meu ego. E novamente, eu vou falar de Carlos Castaneda porque tem uma pergunta sobre Carlos Castaneda. Ele falava da autoimportância. A autoimportância é uma das nossas maiores sombras. Nós nos achamos demais, nós nos importamos demais. E diante disso, qualquer coisa que as pessoas falam, fazem, tem muita importância. Isso drena muita energia nossa, muita. Energia mental, energia física, drena a nossa energia. E o Carlos Castaneda falava o tempo todo, temos que quebrar a nossa autoimportância, temos que quebrar a nossa autoimportância. Porque quando as coisas não importam mais, não atinge. Acabou. Aí sim você está livre de obsessão, está livre de tudo. Porque não te importa. O obsessor vai fazer o quê? Não te importa se a pessoa te xingou, não te importa se Zé pensa A, o outro B, o outro D, o outro F. Eu faço esse exercício diário na minha vida. Novamente, não atingi grandes igual Buda. Estou muito melhor do que eu era com 20 anos, mas estou longe ainda de chegar nessa plenitude interior. Mas é meu objetivo. E o projeto do Tibério foi um grande desafio no começo para mim, nesse sentido de autoimportância. Então, cara, não me importa. Não importa se a família está brigando, se é A, se é B, se é D, tá bom. Beleza. O que acha, o que pensa. Quando você chegar nesse nível, nesse ponto, você chega na paz interior. Total. Porque não te importa mais. Até lá, em vez de tentar fugir das situações, porque você está fugindo de algo que está dentro de você. O que a sua família está te mostrando, o que as pessoas estão te mostrando é algo que te incomoda e está dentro de você. Não estão nas pessoas. Elas estão sendo espelhos de você. Elas estão te mostrando o que está dentro de você que te incomoda. Então elas passam a ser mestres. Mestres doloridos, mestres difíceis. Mas quando você não se importar mais com elas, quando você não se importar mais com... Pronto. Acabou, você pode ir para qualquer reunião. Tá bom. Te importa. Então... Fugir não vai te levar a nada, porque onde você for, lá você continua existindo. Você pode ir para o alto da montanha. Tudo que você pensa e sente está dentro de você. Vai fugir para onde? E se você desencarnar, querer fugir do corpo físico, continua do outro lado, a mesma coisa. Tudo que você pensa e sente está dentro de você. Não é mais fácil tentar resolver isso, você com você mesmo? É mais fácil. Porque uma vez que você não se importa mais, você vai para o alto da montanha, você não se importa. Você está no meio da cidade, você não se importa. Nego te xingou na rua, você não se importa. Nego não sei o que, você não se importa. Então, você não se importa. Aí você atinge a paz interior. Vamos lá. Cite um livro que te trouxe grande evolução consciencial. Aí eu sorrio.
Eu era um adolescente bem rebelde, cabeludo. Por incrível que pareça, eu já tive cabelo, era bem cabeludo. Vivia praticamente igual indigente, não tinha dinheiro nenhum. Tinha uma calça jeans, rasguei meu RG. Vivia trancado num quartinho com uma iguana, que eu tinha uma iguana. Eu, uma iguana e uma pilha de livros. E ficava o dia inteiro lendo livro num quartinho escuro com a iguana. Essa foi minha... dos 20 até os 28. E eu tenho saudades, viu, desses momentos. E o autor que eu lia, relia, e é o autor que está no meu coração, e é o autor que eu vou carregar por toda a minha vida, e é o autor que foi meu primeiro grande mestre espiritual, no sentido metafísico, é Carlos Castaneda. Amo Carlos Castaneda, leio Carlos Castaneda até hoje. É difícil de ler, é difícil de entender, eu precisei ler... Cada vez que eu leio o livro dele, uma coisa a mais eu aprendo, uma coisa a mais eu vejo de Carlos Castaneda, todos os livros dele. Eu lia e relia Carlos, li Blavatsky, li tudo isso daí, magia, Alex Crowley, lia filosofia, Kant, Platão, mas Carlos Castaneda. Para mim é o... eu sigo o que ele ensina até hoje, faz 30 anos que eu sigo o que ele fala. O caminho do guerreiro, a loucura controlada, o tonal, o nagual, a espreita, a arte de espreitar, espreitar a si mesmo, tudo. Tudo. Até hoje eu sigo o que Carlos Castaneda fala. A loucura controlada é uma técnica maravilhosa. Espreitar a si mesmo é maravilhoso para você sair da zona de conforto. Acabar com a sua autoimportância. Então, fundamentalmente, todos os ensinamentos dele é o que eu pratiquei durante a minha vida. Todos. E várias vezes eu pego o livro, leio de novo e, caramba, ó, tem mais um. É difícil de ler, é difícil de entender. Precisa ler e reler, e reler, e reler, e reler, e principalmente colocar em prática. Mas Carlos Castaneda, para mim, é Carlos Castaneda. E para fechar, hein? Qual o seu olhar sobre o uso de plantas, cannabis, ayahuasca? O pessoal sempre pergunta isso. Veja, eu fiz uma live inteira sobre isso, eu vou disponibilizá-la de novo no YouTube. Eu acho que está travado. Eu travei porque falava de planta de poder, ayahuasca, e o YouTube veio encher o saco. Mas vou disponibilizá-la amanhã, vou deixar disponível no YouTube. O problema não é nada existe problema. O problema é quando a coisa passa a ser feita sem a ideia de divindade, novamente, voltando para o começo dessa live, sem a noção de que as coisas são sagradas, não sagradas no sentido religioso, mas de que existe um poder atrás dessas coisas. Existe um poder, e muitas vezes nós estamos lidando com poderes se tratando de ervas de poderes, se tratando de magia, de espiritualidade, de metafísica, estamos tratando com poderes que nós não conhecemos. Se isso é feito com mentor, com mestre, com um grupo que é sério, que estuda isso há muitos anos, se você tem alguém que te guia nesse caminho, você consegue ter um certo controle sobre esse poder. Se a coisa é feita sem estudo, se a coisa é feita sem profundidade, esse poder te consome. Voltando a Carlos Castaneda. Existe um ponto no nosso globo de luz, no nosso campo frequencial, chamado ponto de aglutinação. Dependendo da localização desse ponto no nosso globo de luz, é ele que capta todas as frequências vibracionais do exterior e manda para o campo mental inferior. É como se fosse um ponto, um foco. Nós, desde pequenos, fomos treinados a deixar esse foco fixo, a ver a realidade dessa forma. Então eu estou vendo esse armário, esse celular agora, porque esse meu ponto de aglutinação está fixo num ponto do meu globo de luz. Então eu estou captando um conjunto de frequências vibracionais que me fazem ver a realidade dessa forma. As plantas de poder, ayahuasca, cannabis, etc., movem esse ponto de aglutinação. Algumas têm um potencial de mover pouco, outras têm potencial de mover muito, como o LSD, por exemplo. Algumas aprofundam esse ponto,
trazem esse ponto um pouco mais para dentro do campo frequencial, outras afastam. Isso distorce a realidade. Por isso que quando consumimos LSD, por exemplo, a realidade muda, porque esse ponto muda. Esse ponto muda e começa a captar frequências vibracionais que nós não estamos acostumados. Isso vai para o cérebro. Se isso é feito com alguém que entende disso, que sabe como lidar com essas situações, que sabe como resolver isso, ok, você está tendo uma orientação. Se você usa isso indiscriminadamente, você fica movendo muito seu ponto de aglutinação o tempo todo, sem nenhum tipo de controle ou orientação, uma hora esse ponto fica frouxo. E aí você começa a perceber realidades o tempo todo que não fazem parte daquilo que você... E aí começa a, vamos dizer, bugar a mente, causar problemas na mente. E aí começa a cair em processos de esquizofrenia, de depressão, de uma série de coisas, porque você está modificando todo o sistema em que foi condicionado. Então, minha opinião é, se for feito com pessoas sérias, em locais muito sérios, isso tem que pesquisar muito. Entendeu? E principalmente, isso não é para ser feito toda hora. Existem pessoas que são muito rígidas, racionalmente, que precisam de um pouco de planta de poder para mover um pouquinho esse ponto de aglutinação e conseguir compreender a realidade de outras formas. Mas isso é feito no começo, no início da jornada, que a pessoa está tentando entrar numa coisa mais metafísica ou numa coisa mais interior, mais espiritual, por pouco tempo, apenas para destravar, vamos dizer, para mover um pouquinho esse ponto e a pessoa conseguir compreender a realidade de outras formas. E acabou. Não é para ser feito a vida inteira. Então, novamente, o problema não é as coisas, o problema é como elas são usadas. Como o LSD hoje virou uma droga recreativa, mas no Timothy Leary, quando criou o LSD, era com princípios terapêuticos. Inclusive voltaram a estudar o LSD agora para pessoas que têm esquizofrenia, vários tipos de coisas. Estão usando plantas, componentes psicodélicos para ajudar as pessoas. Novamente aí, que tá. A questão é que estão usando como muleta, isso. Esse é o problema. Quando você usa Buda, fechar com Buda e depois eu vejo mais alguma pergunta aqui. O Buda falava, você vai atravessar um rio, você usa um barco. Depois que você atravessou o rio, você não fica carregando o barco na cabeça. É a metáfora do quê? Eu estou num ponto consciencial. Eu preciso ir para outro ponto consciencial. Então eu uso alguma coisa. Eu uso uma planta de poder, eu uso cristal, eu uso radiestesia, eu uso uma série de coisas, tarô, uso ferramentas que estão à disposição para que minha consciência saia de um ponto A e vá para um ponto B. A partir do momento que eu cheguei num ponto B, acabou tudo isso. Por isso que eu falei desse processo que uma época da minha vida eu comecei a descartar as coisas, porque eu vi que eu estava carregando barcos na cabeça. Barcos. Cheguei a uma época da minha vida que eu tinha 140 cristais em casa, para quê? Se eu nem usava mais os cristais, eu nem programava, nem mais nada, porque eu já tinha compreendido outras coisas sobre a realidade. O cristal foi bom no momento de treinamento, me fez desenvolver minha intenção, tenho uma afinidade muito grande com os elementais, tá, mas chegou num ponto da minha vida que eu não precisava mais de cristais, mais de nada, mais de amuleto, mais de símbolo mágico, nem de cocriação, nem nada. Eu compreendi outras coisas. Então solta o barco. Como as plantas de poder vão te levar de uma consciência A para uma B, a partir do momento que você atingiu essa consciência, solta o barco. Não fica carregando o barco na cabeça o resto da vida. Não precisa. Como terão outros barcos, e aí você usa o barco para atravessar de um ponto A para um ponto B e solta o barco. Inclusive eu. O meu papel de professor é esse. Muitas pessoas estão escutando, ouviram meus cursos, ou não sei o quê, ou me acompanham faz tempo, ok. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para mim e falar, tá, o que ele tinha para me ensinar, ele já me ensinou, pronto, acabou. O papel do professor é esse, é levar de um ponto A para o ponto B. A partir do momento que a pessoa chega no ponto B, acabou. Ou a gente lembra da professora que ensinou o ABC pra gente? Não, não lembramos nem da professora que ensinou nada. Simplesmente vamos vivendo. Uma professora vai ensinando, o outro vai ensinando e vamos vivendo. São barcos que precisam ser descartados em algum momento na vida para continuarmos caminhando. Não digo desapego.
também é uma espécie de apego, mas não sei, é uma tendência humana. Eu usei uma época da minha vida, muita magia, eu fazia magia, Alex Crowley, eu era bem louco. Um dia eu vou contar minhas histórias para vocês, assim, era bem louco mesmo. De invocar coisas, de portal, de não sei o quê. Aí cheguei a um ponto na minha vida que falei, cara, não precisa nada disso. Isso é circo. Aí tem que entrar nos arquétipos. Tem que entrar nos arquétipos, que é a última carta, ou no tarô. Tarô, vai falar de tarô que é mais fácil. A última carta é o louco. O que é o louco? Ele já viveu todos os arcanos. Ele já viveu todos os arcanos, inclusive o sábio, o sacerdote, já viveu. E termina como louco. Qual que é a grande instrução do louco? Cara, nada existe. Relaxa. Isso tudo é brincadeira. Para de se distrair com brincadeira. Ao sol. Aproveita o sol. Pronto, isso que importa. É o sol batendo no meu rosto. O que importa é eu pegar alguém que eu amo e abraçar. Isso que importa. O resto é perda de tempo. Mas você tem que trilhar toda a carta, você tem que passar por todos os arquétipos, você tem que passar por todos os arcanos para chegar nessa conclusão. De que chega de distração. A maior distração que eu tenho que ter é com a minha vida. Isso que eu tenho que ter. Passear com a minha cachorrinha, fazer a corrida que eu gosto, comer coisas gostosas, abraçar a minha esposa, abraçar a minha mãe. É isso que importa. E eu cheguei nessa conclusão quase 40 anos. Aí eu comecei a descartar tudo, descartar conceitos, religiões, ferramentas, tudo. Claro, eu ensino, eu sou professor. Não vou deixar de ensinar aquilo que eu vivi. Existem pessoas que ainda precisam, estão nesse momento, não é que ainda precisam, estão nesse momento de atravessar esse barco. Mas eu, pessoalmente, cheguei à conclusão que cara, o Criador é tudo, ele é tudo que existe, eu sou um grão de areia no universo, o que me resta é eu ser feliz agora. O resto é perda de tempo. É a minha conclusão. Pode ser que mude daqui 5 anos, mas hoje é a minha conclusão. Perguntas. Tem aí uns 1 minutinho, uns 10 minutinhos. Dá para fazer uma pergunta aí. Quem tiver. Hoje foi profundo, hein, gente? Hoje foi